Bom dia a todos, bom dia. Privilégio estarmos aqui nessa manhã, mesmo com um friozinho ainda. Quando nós aqui ousamos a estar aqui, sempre tem um friozinho na barriga normal, mas hoje tem um acréscimo aí da temperatura, mas que a graça de Deus esteja conosco nessa manhã. Eu queria começar perguntando aqui para os irmãos aqui, quem gosta de futebol ou acompanha futebol? Levanta a mão aí, se manifesta. Quem gosta de futebol? Isso. Quem não gosta? Levanta a mão. Acha uma perda de tempo e tal. Ainda acha que o Pelé joga no Santos, né? Assim, tudo bem. Agora, vou fazer uma outra pergunta aqui. Sobre comida agora. Quem aqui gosta de cebola? Levanta a mão. Quem gosta de cebola? Gosta de cebola na comida? Abaixa. Agora as pessoas que têm bom senso. Quem não gosta? Amém, né? Tem uma turma aqui, né? Isso aí. Irmãos, eu também não gosto de cebola. É uma brincadeira só. Certo? Quem aqui gosta de música clássica? Levanta a mão. Música clássica. Beethoven, essa turma aí. Tá. Quem gosta de funk? Olha aí. Tivemos uma corajosa. Não cutuca não, Denis. Ela foi verdadeira. Ele ficou... Cadê? Isso aí. Quem aqui gosta de música eletrônica? Levanta a mão. Música eletrônica. Certo? Irmãos, por que eu fiz essas perguntas, né? A gente poderia até continuar um pouco mais adiante, nós iríamos ver que sempre tem coisas que um gosta e o outro não gosta, uns mais, outros menos, para justamente expressar que nós temos diferenças de gostos e de costumes, né? Alguns gostam de cebola, outros não. Alguns gostam de futebol, outros não, né? Uns gostam de determinados estilos de música, outros não. Então nós já temos aí uma diferença muito clara sobre todos nós e diante de todos nós. Só que nós temos algumas diferenças ainda que é um pouquinho mais agravante, que vai além dos nossos de gosto, vai além às vezes de opinião. Nós temos uma questão de formação e de época. Então eu queria, pode colocar aí, João, por favor, mostrar para vocês que nós ainda temos um abismo muito grande a respeito daquilo que são as gerações. E eu quero tentar mostrar ainda para vocês, rapidinho no início, só para trazer a ideia de realmente como nós temos alguns abismos. Passa aí, pode passar, João. Para começar, se você, talvez não vai ficar tão nítido ali, mas nós temos algumas gerações. Nós temos, né, ali está mostrando, ainda vou explicar um pouco mais, geração Y, geração X, Y e Z. Nós já temos até a diferença na hora de cumprimentar, na hora de dar tchau, a respeito de qual geração você é. Alguns vão dizer olá, né? Tchau, depois nós nos falamos e tchau, é assim que se despede, né? Outros ainda vão falar, tá bom, falou meu amigo, ou um abraço. E aí nós temos a nova geração que vai reduzindo cada vez mais as palavras, é só um falou. E o falou ainda é abreviado, né? Falou. Já é diferente. Mas pode passar. Nós temos basicamente algumas divisões de períodos que não é uma questão só de opinião, é uma questão de estudo, de gerações em cada período e como que são essas gerações. Então nós temos os tradicionais, né, que são pessoas que nasceram entre 1925 até 1945, né, hoje tem a idade aproximadamente de 77 a 97 anos, são essas gerações. Nós temos o Baby Boomers, que hoje tem 58 a 76 anos de idade, são caracterizados com essa geração. Os irmãos que já tiverem aí se identificando, né, já vai vendo onde você está rotulado, digamos assim. Nós temos a geração X, que são pessoas que hoje têm aproximadamente de 42 a 57 anos. E nós temos a geração Millennium, ou a geração Y, né, que eu estou dentro dessa geração, que é a geração que tem aproximadamente de 31 a 41 anos. Só aí dentro nós já temos um abismo muito grande de formação de pensamento. Talvez vai ficar pequeno para vocês, acredito que sim, mas, por exemplo, nós temos lá os tradicionais. Qual é o lema tradicionais? Eles já são uma geração
que eles nascem com o rádio. O meio de comunicação, de formação é o rádio. Essa geração, os tradicionais, é o rádio. Então, qual que é o slogan dessa geração? Eles são o guardião dos valores. Os tradicionais, esse é o slogan deles. Nós somos os guardiões dos valores. Né? O foco deles é o que? É na qualidade. Qual é o que motiva essa geração? A segurança. Né? Aí a gente poderia gastar um tempo maior, talvez estudando e pesquisando, mas nós estamos falando de uma geração que nasce no período de guerra. Então, algumas coisas e alguns valores são importantes porque tem a ver com o período também, certo? Mas qual é a lealdade? A lealdade a respeito de empresa, trabalho, dessa geração é altíssima. Nós temos aí pessoas que têm 60 anos da mesma empresa, né? De carteira, 60 anos que trabalhou 50 no mesmo lugar, e depois nós vamos ver que isso muda. O que representa o dinheiro para essa geração é um modo de vida. Geração é um modo de vida. Nós temos os valores dessa geração é a família e é a comunidade. E os objetivos é deixar um legado. Para essa geração é isso. Aí nós temos os baby boomers, que já são a geração que tem a TV preta e branca, e daí vem a TV colorida, né? Já está dentro desse meio de comunicação. E aí o slogan dessa geração meu lema é trabalho. Geração que vem trabalhar. E depois nós temos essa geração, o foco é muitas horas no trabalho. Temos que se dedicar ao trabalho. O que motiva é o dinheiro. A lealdade a empresa ou ao trabalho também é alta. Né? E o dinheiro para essa geração é um símbolo de status, representa status. Os valores dessa geração é o sucesso. O sucesso é algo extremamente valorizado, uma pessoa bem-sucedida. Os objetivos é fazer uma carreira estelar, é ter uma carreira bem-sucedida. E aí depois nós temos a geração X, que já é a geração que vem dentro do PC, dentro do computador. Já é a geração que tem acesso ao computador. Já é um outro meio de comunicação. O slogan dessa geração não é só o trabalho, mas nós trabalhamos para viver. Trabalho para viver. O foco dessa geração é produtividade. Precisamos produzir e o que vai motivar essa geração é um tempo livre. É poder trabalhar para ter um tempo livre. Né? Então, o final de semana é algo almejado, né, para alguns que trabalham no horário comercial. A lealdade à empresa já é baixa, já começa a ter mais dificuldade de você achar pessoas com 60, 50 anos dentro da mesma empresa, as pessoas já começam a mudar. O dinheiro é um meio para um fim, já é diferente. Os valores já tem mais a ver com equipe, né? Já tem mais a ver com pessoas em volta. E os objetivos já é carreira transportável, né? Os objetivos já tem uma carreira mais... Posso transportá-la para outro lugar, para outra área. Aqui já começa os antigos ter um problema com essa geração. Já como assim que você estudou para ser engenheiro e agora quer ser pizzaiolo? Como assim? Como é que você vai transportar a sua carreira para uma coisa que não tem nada a ver? Já começa aí. E aí nós temos a geração Y, que é a geração que já nasce na internet. Já era da internet. O slogan é: a vida é ótima, a vida é bela. Né? Tudo muito bonito. O foco já é contribuição. Nós precisamos contribuir para alguma coisa. A gente precisa contribuir. O que motiva é o tempo livre. Tempo livre. Uma geração cansada, mais o tempo livre. A lealdade à empresa já é baixíssima. Nós já temos aqui, essa geração, já é comum você encontrar pessoas de 30, 40 anos que já trabalharam em mais de 10 lugares diferentes, empresas diferentes. Certo? Nós tem aqui, eu vou expor o cara, mas eu sei. Matheus, quantas empresas já trabalhou, Matheus? Quantas? 4 ou 5. Quantos anos você tem? 26 anos. Tá vendo? Só para a gente constatar que tá certo. Já é diferente. Não que o Matheus não é leal à empresa, mas isso é uma realidade hoje da nova geração.
O dinheiro é o pagamento do aqui e agora. O dinheiro representa isso, pagar algo para aqui e agora. Os valores é a individualidade, né, o foco no indivíduo. E os objetivos são carreiras paralelas. O cara, ele tem aqui um negócio e ele toca um outro empreendimento paralelo. Eu sou advogado, mas eu também toco aqui uma loja de bombom do lado. São carreiras paralelas, isso é muito comum. Trabalho aqui, mas tem uma startup ali, né? Já é diferente. Pode passar. Aí a gente já tem abismo muito grande. Volta, João, pode voltar, por favor. A gente já teria abismos aí para a gente conversar muito grande. Mas nós temos um agravante, que é talvez hoje o nosso desafio. Pode passar, João. Nós temos a geração Z, que é a geração de agora, que tem mais ou menos de 12 a 30 anos. 30 anos para baixo, vamos colocar assim. Aqui nós já temos uma geração que para eles a internet, o celular, a rede social, os blogs, eles sempre existiram. Não é uma geração que acompanhou esses processos de TV, o computador, a internet. Não, sempre existiu. Como assim? Como você não sabe mandar isso? Sempre existiu. Nós temos uma geração que o mundo ele é conectado, as pessoas são sem barreiras. Essa é a geração. Nós temos aqui o Jürgen, né, Machado, o Koch, que ele está trabalhando lá na Alemanha, mas ele está o tempo todo em contato com todo mundo aqui, todo mundo sabe o que ele está fazendo lá dos jovens, e ele sabe o que está acontecendo aqui. O mundo é sem barreiras. É uma geração assim, faz tudo com a maior intensidade, uma geração que é intensa. E diminuiu o consumo de cigarro, porque é uma geração que cuida um pouco mais, se preocupa um pouco mais com a saúde, né? Nós nos chocamos um tempo atrás, e aí também tem outra pesquisa muito clara para a gente fazer aqui, que quando eu conto para alguns na igreja que acampamento dos jovens não tem mais costela fogo de chão, os antigos falam, quê? Como assim? Carlos e o Jé foram os antigos, lembra por que a gente parou de fazer? Porque quando tinha costela, as pessoas falavam, mas tem um pedacinho aqui sem gordura, tal, porque estou querendo ser mais vegano, não gosto muito dessa carne. É uma geração que tem essa preocupação, é diferente. É uma geração diferente. É uma geração que lê menos livros, ao mesmo tempo que é uma geração de intensidade, eles são uma geração impaciente e imediatista. Então essa intensidade ela é rápida e curta. É intenso aqui, eu choro, eu estou intenso aqui, mas amanhã eu já mudei de ideia. Já não sei se vale muito mais a pena. É uma característica dessa geração. Pode passar, João? Por favor. E aí nós temos aqui um abismo muito grande, que nós estamos falando de gerações que temos o pensamento na modernidade e a pós-modernidade. Pode passar, João, senão eu não queria gastar tanto tempo aqui. A modernidade e a pós-modernidade, a gente tem uma diferença muito clara. Primeiro, nós temos aqui que a modernidade, as coisas têm um universo ordenado, as coisas têm uma ordem. Na pós-modernidade, o universo ele é caótico. É um caos, é um grande centro. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. É muita informação. Na modernidade, nós temos uma confiança na razão, no processo científico, comprovado, explicado. Na pós-modernidade, nós temos o incentivo à intuição. Né? Não é mais aquilo que você explica racionalmente, tem aquilo que você sente, aquilo que você está discernindo. É diferente. Pode passar, João. Nós temos na modernidade a questão do sim ou não. É falso e verdadeiro. É ou não é? Na pós-modernidade já depende. Quais são as suas preferências? Quais são as opções? Não é bem mais por aí. Na modernidade é a prova científica, igual eu falei, e na pós-modernidade nós temos a questão da experiência pessoal. Irmãos, hoje tem casais, pessoas que fazem viagem para subir o pico do Morro do Everest. E aí esse casal vai lá e consegue chegar no Everest. Eles voltam, eles são contratados por várias empresas para darem palestras. E cobram caríssimos. E vão. Por quê? Porque hoje o que conta, essa pessoa, eles têm experiência para contar.
Não é mais só ter fatos a apresentar, eles têm experiências para falar. Então isso é uma característica muito grande. Na modernidade nós temos a coerência. Na pós-modernidade é tudo colagem. Eu vou explicar isso aqui. Nós temos a questão do processo de indústria. Na modernidade e na pós-modernidade a gente já tem mais a preocupação com a ecologia, com o meio ambiente, não é mais tanto assim. Pode passar. O que é a colagem? A colagem é isso, é uma concha de retalhos na pós-modernidade. Você vê isso até nas roupas, né? Você às vezes vê um adolescente que ele está com óculos que é referência aos anos 40, uma calça dos anos 80, um tênis grande e uma camisa da Marvel. É uma colagem. Você fala, qual que é? Que tendência é essa? É uma colagem, tudo assim. E faz parte. Hoje é assim, a pós-modernidade é assim. Pode passar? O resultado, a modernidade tem o resultado, é o que importa. Na pós-modernidade, o processo é o que importa. Não é mais o que você vai apresentar, mas o que a gente aprende, o que está acontecendo nesse processo. Né? A competitividade na modernidade era algo muito forte. Na pós-modernidade já é a comunidade. Já vamos ver como cada um pensa. Você já tem várias escolas falando assim, não, no final da gincana aqui ninguém ganha e ninguém perde. Acontece, já é uma outra forma de pensar. A modernidade era viver para trabalhar, na pós-modernidade a gente trabalha para viver. Tem uma grande diferença. A religião é uma tarefa, todo mundo precisa ir para a igreja no domingo, tem que marcar, é minha tarefa, é minha obrigação. Na pós-modernidade, eu preciso ter uma espiritualidade. Não interessa se é no domingo, não é uma regra. Eu posso ter uma espiritualidade, seja ela qual for, mas é importante. É diferente. Pode passar. E aí, o que eu quero que a gente pense com essas informações? Irmãos, nós temos uma grande diferença não só de gosto, como nós temos uma diferença da forma que nós enxergamos o mundo. A forma como nós enxergamos a realidade, a forma como nós enxergamos espiritualidade, nós temos uma grande barreira e um abismo. Porque uma geração vai enxergar e vai discernir as coisas totalmente diferente da outra geração. E nós estamos no meio de tudo isso aí, tentando fazer uma igreja que agrade todas essas gerações. Fácil, né? Porque então o pregador ele tem que vir aqui e apresentar biblicamente uma exegese do texto, um processo científico em cima do texto, ou ele tem que vir aqui e contar a experiência pessoal? São duas formas que vocês que estão sentados aqui vão estar mais dispostos a ouvir ou não. É uma realidade. Então nós temos um abismo. Mas eu quero que você guarde isso no seu coração e abra a sua Bíblia lá em João, capítulo 13, no versículo 31. Ou acesse o seu celular para os pós-modernos, tá vendo? Isso aí, Cris. Boa, obrigado. Abra ou acesse. Em João, capítulo 13, a partir do versículo 31. Alguém poderia trazer um copo d'água para mim? Eu esqueci de trazer, por favor. Eu vou ler a partir do versículo 31, que diz assim: Depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Obrigado, Vili. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí, irmãos? Irmãos, nós temos um texto aqui que ele é fantástico, ele é um texto que vem Jesus,
O que está acontecendo aqui, esse contexto, é Jesus reúne os seus discípulos para a ceia. Jesus tem o lava-pés, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Jesus agora ministra a ceia com eles e Jesus olha agora ali para Pedro, para Judas, né? E fala, olha, o que você tem para fazer, faça. E Judas sai, e quando Judas sai, Jesus olha para os discípulos que estão ali, os seus discípulos, e fala, um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros. Se a gente parar aí, a gente ia talvez perguntar para Jesus, que novo mandamento, Jesus? O Senhor conhece o Antigo Testamento, as leis, muito melhor do que nós, e sabe, assim como você que ouviu a mensagem de domingo passado, ou estava aqui no domingo passado, que o pastor Werner ministrou para nós sabemos que isso já está na lei. Ame o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é novo. Só que a fala de Jesus não para aí. Jesus fala, um novo mandamento lhes dou. Lá no versículo 34. Amem uns aos outros, e aí tem um ponto e ele continua, como eu os amei. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Agora ficou diferente. E aí nós temos várias opiniões aqui a respeito do que Jesus de fato está implicando quando ele fala que é um novo mandamento e fala, amem como eu os amei. Nós temos várias formas de poder pensarmos isso. Talvez você já está pensando assim, como Jesus amou. Pois é, Jesus nos amou tanto. Jesus esteve com aqueles discípulos. Jesus ensinou eles muita coisa, deu muito exemplo para eles. Então Jesus está referindo de ame para nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou, fazendo isso, servindo as pessoas, indo de encontro, fazendo milagres, transformando a vida de pessoas. Sim, é uma forma de nós entendermos também. Tem outras implicações que diz assim, quando Jesus estava falando isso, ele estava falando dentro desse contexto que ele está falando. No contexto no qual ele lava os pés dos discípulos e no qual ele fala, bom, amem como eu os amei. Quem quiser o primeiro, que ser o primeiro, que seja o último, servindo uns aos outros em amor. Mas também nós temos aqui uma grande dificuldade, porque Jesus é Deus. Como que eu amo você que está aqui, como Jesus me amou? A grande realidade é que dentro dessa perspectiva é impossível. Por mais que eu me esforce e que eu queira te amar, eu jamais vou conseguir ter o mesmo amor que Cristo teve. É muito difícil. Mas também é uma forma de nós pensarmos. Uma outra implicação é que Jesus está falando isso e em seguida a história continua e Jesus vai para a cruz. E Jesus vai para a cruz e ele se entrega por amor de todos. Então o que Jesus está falando, amem uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros e quando se for necessário, vocês têm que ir até o último por esse amor. É uma outra forma de pensar. Mas eu gostei, irmãos, e aí eu queria compartilhar com vocês uma definição que Augustinho deu a respeito desse texto, que ele fala assim que o que Jesus estava colocando aqui, nos chamando para viver, era um amor de regeneração. Um amor que regenera. E esse amor que ele está nos chamando para viver é um amor de regeneração, no qual atinge quem ama e quem é amado. Que promove a regeneração em quem ama e quem é amado. E aí você está pensando, tá bom, mas o que de fato é isso? E quando eu pensei em regeneração, pensei em algumas coisas, mas o nosso desafio é sempre contextualizar com a nossa realidade. Então sabe do que eu lembrei? Dos lagartos que gostam de comer o ovo da galinha de todo mundo aqui. Que todo mundo lembra que quando um cachorro corre atrás de um lagarto desse, no pátio, e pega, ou você às vezes tenta acertar um bicho desse, o que ele faz? Ele solta o rabo. E ele corre.
E aí, aquele rabo depois, ele vai se regenerando. Ele vai sendo construído novamente. Mas no início ele soltou. E precisa ser regenerado. E é regenerado. Quando Agostinho está falando que o que Jesus está nos chamando aqui é para nós termos esse amor um amor que ele é regenerado, implica, irmãos, em que algo precisa ser desprendido. Porque você não vai regenerar aquilo que já está completo. Não há espaço para regeneração. Por que eu vou dizer que a minha mão que está aqui precisa ser regenerada se ela está inteira? Ela está inteira. Só vai existir espaço para que ela seja regenerada, se ela não estiver mais. Então, um processo de regeneração implica em um despreendimento. Aí nós voltamos para a história do lagarto. Para o lagarto regenerar o seu rabo, ele precisou se desprender do antigo. Senão, não haveria necessidade. Agora, se nós tentarmos aplicar isso a respeito do amor que Cristo está nos chamando para viver, nós temos um grande desafio. Porque um amor que precisa ser regenerador é um amor que envolve despreendimento daquilo que estava na existência. Então, irmãos, quando nós falamos de nós e das nossas gerações, nós temos grandes abismos e grandes dificuldades. Não só por uma questão de enxergar o mundo e a vida, não só por uma questão de gosto, que um gosta de algo, até de funk, né? A gente vai voltar aqui. Não só por uma questão de gosto, mas por uma questão, às vezes, daquilo que acontece. Acontece. Eu posso, não só com o meu gosto, mas pelo meu jeito de ser, em algum momento, esbarrar em você de uma forma que vai gerar algo em você. De uma forma que eu vou esbarrar em você em algum momento e vai trazer à existência uma marca. Seja uma ferida, seja um problema, um desafio. Nas nossas relações acontece, em algum momento a gente se esbarra e traz algo à existência. Algo vem a existir, seja numa fala, seja numa afronta, seja de forma que for. E em algum momento isso acontece ou não acontece? Acontece, irmãos, o tempo todo. Até nós não querendo, até quando não há intenção de que algo aconteça, acontece. E às vezes a gente faz até com uma intenção e acontece. E é nesse aspecto de quando algo ruim ou quando algo danoso acontece e trouxe à existência, que nós precisamos lembrar que esse amor que Jesus está falando é um amor de regeneração. E um amor de regeneração, ele implica em despreendimento. E despreendimento, na visão bíblica, é perdão. É perdão. Você não vai conseguir se desprender se você não entender que é o perdão que Jesus está te chamando a fazer. Porque um amor implica em perdão. E aí nós estamos falando de algo que talvez fique um pouco mais difícil. E aí você fala assim, pois é, pastor, a gente vem aqui na igreja, direto a gente escuta esse negócio de perdão, mas você não sabe como é que é difícil para mim. Pois bem, vamos olhar para o texto. O começo do texto que eu li, no versículo 31, diz assim: depois que Judas saiu, agora o Filho do Homem é glorificado. Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Irmãos, Judas estava onde? Junto com Jesus. Mas Judas saiu desse diálogo, Judas não estava aí, Jesus já está fazendo uma diferença clara. Tá bom, Jesus fala para eles amarem como ele os amou, e no final do capítulo, do trecho que eu li, Pedro pergunta lá no 36, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. E aí Jesus fala assim,
você dará sua vida por mim. Eu imagino a expressão de Jesus nessa resposta para Pedro, falando assim, peraí. Porque Pedro, a gente sempre vê que Pedro, ele é o primeiro a falar, ele, não, Jesus, mas como é que é esse negócio aqui e tal? E Pedro já está, por que eu não posso ir? Para onde você vai? Mas por que eu não posso ir? Jesus fala, não, vocês não podem ir agora, mas por quê? Eu dou minha vida por você. E Jesus, eu acho que fala, peraí. Você está falando que vai dar vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Asseguro você que antes de que passe mais um dia, você já vai mostrar para mim, para todos que estão aqui, que você vai trazer algo à sua existência que vai precisar de regeneração. Que vai precisar da revelação do meu amor por você. Porque você não vai conseguir. Irmãos, quando Jesus está falando para nós amarmos como Ele amou, e nesse texto ele já está falando disso, no contexto onde ele lavou os pés de Judas. Ele já está falando isso no qual alguém que ele está tendo um diálogo direto vai trair. Ele está se referindo para o seu traidor. Ame como eu te amei, como eu amei vocês. Ele está olhando para o seu traidor e falando, ame como eu estou te amando. Em outras palavras, ele está falando assim, ame como eu estou te amando, mesmo sabendo que você vai errar contra mim. Daqui a pouco eu estou indo à cruz por você, sendo chicoteado por você. Daqui a pouco eu estou indo amar de uma forma tão desprendida, que não é só uma parte do meu corpo que vai precisar ser reconstruída, vai ser todo o meu corpo, porque eu vou entregar tudo por amor a você. Eu vou sofrer, eu vou ser ofendido, eu vou ser chicoteado por você que daqui a pouco vai me trair. É esse tipo de amor que eu estou chamando você para viver. Lembra disso, Pedro. Tanto é que Jesus, quando encontra Pedro, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Irmãos, você tem razões para continuar distante de várias pessoas. Você tem várias razões. E aquilo que te feriu é verdadeiro. Trouxe à existência algo muito forte para você. Mas o amor que Jesus está nos chamando para vivermos é um amor que nós precisamos desprendermos daquilo que foi construído com o mal. Para que venha um amor regenerador. E aquilo que é regenerado por Cristo é algo que traz vida, não é algo que traz doença, não é algo que traz ferida, não é algo que traz anomalias. A regeneração que Cristo Jesus faz na minha e na sua vida, quando nós decidimos o caminho do amor e do amar, é um caminho de construção de vida. Não é um caminho de construção de anomalias. Amem uns aos outros como eu os amei. O diabo continua querendo falar para nós que o importante é você só estar com as pessoas que você gosta e dar as costas para quem você não gosta. E sabendo disso, Jesus termina a sua oração antes de ser pego pelos soldados romanos, lá no capítulo 17, no versículo 32, e Jesus falando diante de Deus, na sua oração, soando sangue, ele diz, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo até o fim. E que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Que o amor que Deus tem pelo seu próprio Filho, Jesus está falando que esse amor esteja neles, e eu neles esteja. Jesus já está falando, eles precisam que o nosso amor habite neles. Porque eles, por eles mesmos, é Caim matando Abel, é isso aí, é Babilônia, por eles mesmos é isso.
E Paulo, quando vai falar para a igreja, e lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele faz aquela descrição do amor maravilhosa. E aí ele termina ainda falando assim, guarde, porém, a fé, a esperança e o mais importante. Assim permaneça agora esses três, a fé, a esperança e o amor, e o maior deles, porém, o amor. Sabe qual é o contexto que Paulo está descrevendo esse texto de amor? É no contexto que ele está falando da igreja a respeito da diversidade de dons, a respeito do conflito que existia dentro da igreja de Coríntios. E aí Paulo está descrevendo que cada um tem dons diferentes, ele fala assim, agora passo a ensinar-lhes um caminho ainda melhor. E aí ele começa a descrever, 1 Coríntios 13, a descrição do amor. E ele fala, mantenham a fé e a esperança, mas o maior deles, o amor. Irmãos, nós não podemos permitir que a nossa forma de enxergarmos o mundo, que os nossos gostos, que o nosso abismo de geração seja maior do que a ordenança de Cristo Jesus dizendo para nós, amem uns aos outros como eu os amei. Nada disso tem que ser maior do que aquilo que Jesus nos manda fazer. Nada. Não é a sua forma de enxergar o mundo, não é o seu gosto por nada que tem que vir acima do que Cristo mandou que nós sejamos. E é isso que nós precisamos fazer, assumirmos esse compromisso, porque é difícil, nós vamos esbarrar, mas quando nós esbarrarmos, nós vamos dar espaço para que haja regeneração, transformação. E nós vamos nos desprendermos daquilo que aconteceu, para que Cristo construa algo novo. Esse é o meu desejo, que nós possamos amar uns aos outros como Cristo nos ama, nos desprendendo daquilo que talvez seja tão importante, mas que não tem nada a ver com aquilo que Cristo ordenou. Amém? Quero orar pela sua e pela minha vida. Convido você a ficar em pé para nós orarmos. Senhor Jesus, nós reconhecemos que nós somos muito falhos, Deus. Nós estamos muito distantes, Deus, de conseguir vivermos aquilo que o Senhor nos chama para vivermos. Senhor, há um abismo entre nós, mas o Senhor veio a este mundo para recuperar, para que não possa existir mais nenhum abismo entre nós. E por isso, Deus, o Senhor tem que ser para nós esse ponto de encontro, essa mesma voz bíblica do Senhor, que nos converte um ao outro, que nos leva um ao outro, e que daí vem a tua paz. Senhor Jesus, nos ajuda a expressarmos e a vivermos esse amor, a perdoarmos, Deus, todas as vezes que for preciso, que o Senhor faça isso no nosso meio, mas que, para que o mundo saiba que o Senhor existe, que nós sejamos aqueles que vivem o amor, para que nós possamos testemunhar da tua poderosa ação no nosso meio, que a gente decida viver esse amor. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós. É o que nós te pedimos. Nós te entregamos tudo que foi falado, cantado, mencionado nessa manhã. E te entregamos, Deus, agradecendo pela tua graça sobre as nossas vidas. E é diante, Deus, desse amor do Senhor por nós, que nós queremos ser conduzidos pelo Senhor nessa tarde, na Assembleia, durante a semana, tudo que nós ainda temos para fazer. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor relevante o seu rosto sobre nós e nos conceda a tua paz. Nós oramos no santo nome de Jesus. Amém.